Fala pessoal, beleza? Começa agora o Class e nessa semana a gente vai falar sobre evitar patologias em fachadas, com a linha Amarre. Hoje é dia de conhecermos mais sobre a tela de amarração de alvenaria da Âncora. Começa agora o Class dessa semana e hoje a gente vai falar sobre como evitar patologias em fachadas com um produto incrível da linha Amarre. Tenho aqui do meu lado Haroldo Zarelli, gerente de produtos da Âncora. Olá, como é que está? Tudo bem? Muito obrigado. Vamos começar. E o nosso convidado de hoje é um especialista em patologias de construções e ele atua na área de reabilitações de estruturas e fachadas. É isso mesmo? Seja muito bem-vindo, Felipe Lima. Muito obrigado pelo carinho, obrigado a todos. É uma honra estar aqui na Âncora para falarmos sobre esse assunto que nós gostamos tanto, que é a excelência nos revestimentos das fachadas, estudando a patologia para que possamos evitar os problemas. Excelente. E aí eu queria começar um bate-papo com você aqui, Felipe, puxando aquela comparação que vocês fazem, muito bem aplicada por sinal, sobre esse assunto com a saúde, né? E a gente tem que pensar sempre na prevenção. Fala um pouquinho pra gente de como é esse pensamento. Um edifício, ele é complexo, formado por sistemas. Um ser humano também. Se nós começarmos a pensar em uma edificação, assim como pensamos em uma pessoa, que é formada, por exemplo, uma estrutura óssea, tem a musculatura, tem a pele, tem os órgãos internos, e precisamos cuidar dessa saúde, para que tenha o quê? Desempenho, possamos realizar as atividades do nosso dia a dia do mais alto nível, do que é necessário para o nosso desempenho, dentro do que a nossa ação requer, e durabilidade, por tempo, longevidade. Opa, e o edifício? Da mesma forma. Se nós temos a estrutura óssea dando a capacidade de nós ficarmos em pé, por que não numa edificação a estrutura em concreto armado, pilares, vigas e lajes, a fundação, os nossos pés, e aí precisa ser revestida essa estrutura pela musculatura, as alvenarias. E por fora, protegendo toda essa musculatura, a pele, as fachadas, os revestimentos. Então nós trabalhamos, por isso, patologia, estudo das doenças em uma edificação, para inspecionar, diagnosticar, estudar a fundo as doenças para evitá-las. Comparamos um corpo humano com um edifício com esse objetivo. Se deu problema, se está doente, a gente cuida e entende o problema para que evite nos próximos edifícios nascer com aqueles problemas. Excelente. E onde que entra a importância da tela de amarração? O revestimento das fachadas, ele faz parte do sistema de vedação vertical de uma edificação. Quem disse isso? Está na norma de desempenho. A nossa construção civil brasileira precisa ser realizada com base em normas. Aí nós temos a 15575, que desde 2013 atua e organiza os requisitos de desempenho das edificações habitacionais. E aí ele traz sistema estrutural, sistemas de pisos, sistema hidrossanitário e sistema de vedação vertical, interna e externa. No sistema vertical de vedação é composto pela alvenaria, que utilizando um sistema convencional com revestimentos, nós não observamos. Quando olhamos para uma edificação, a gente não vê o bloco. A alvenaria, no seu núcleo, formado pelo revestimento interno e revestimento externo. Esta alvenaria precisa ficar ancorada na estrutura, precisa ter uma ligação de interface. E aí você pega, a estrutura tem um comportamento, a alvenaria tem outro comportamento, tanto estrutural quanto térmico. O que nós precisamos fazer? Ligar um elemento no outro. E a tela de amarração faz este encontro, essa interface. Porque uma edificação não é feita solta da estrutura e solta da alvenaria. Elas precisam trabalhar integradas. E a tela faz essa integração. Quando ela falha, quando há um ponto de problema nessa integração, vão surgir as manifestações patológicas. Por isso que é tão importante aquela tela que ninguém vê no processo do sistema de vedação que vai resultar na fachada. E para cuidar muito bem da pele dessa edificação, a gente tem a linha Amarre e a gente vai conhecer agora todas as características. Tela eletrosoldada.
Basicamente, a identificação do produto. Tela, porque é uma tela, e eletrosoldada, porque no seu processo de produção, a união dos arames é feito por um sistema de solda. Principais aplicações. É a união dos elementos, de um pilar com uma parede, ou até entre paredes também, para evitar patologias. Principal função. É a amarração entre os materiais. Ele faz a transmissão entre materiais. Bom, eu já entendi que a tela de amarração ela faz uma amarração da alvenaria. Ela realmente liga um material no outro. Mas eu queria perguntar para o Felipe exatamente como isso acontece e para que isso serve, pensando na fachada do edifício. Olha só, imagina que nós temos uma estrutura de concreto armado, um pilar, um elemento estrutural vertical de um lado e tem outro do outro lado. Entre eles tem um vão, um espaço vazio. Nós temos a parte de baixo, o inferior, e vamos pegar um fundo de viga. Entre estes elementos todos, nós vamos fechar, vedar. Escolhemos então utilizar um bloco de concreto como elemento, o componente lá para a alvenaria. Vamos utilizar aquele componente com argamassa de assentamento. Vamos aplicando, subindo essas fiadas. Embaixo vai ficar pela gravidade sobre este piso. Lá em cima, encostado no fundo da viga, nós temos chamado fixação, encunhamento. Uma argamassa que nem pode ser tão fixada, porque vai ter as movimentações da viga e este elemento precisa sofrer, receber essas movimentações sem gerar trincas na alvenaria. Professor, eu posso usar espuma expansiva? Em alguns casos, por exemplo, nos elementos internos, sim, nós podemos utilizar. Tá. Inclusive, nós temos material para isso, temos a nossa espuma expansiva para isso. Por que espuma expansiva? Vamos então por esse outro caminho. Nós precisamos que essa ligação da alvenaria com o final do elemento de concreto tenha um módulo de elasticidade baixo. Precisa haver movimentação, porque se a estrutura movimenta, esta espessura, 3 centímetros, 2 centímetros, precisa ser capaz de absorver essas tensões, sem passar para a alvenaria. A espuma expansiva é o máximo disso. Faz a vedação de som mínima ali, de vento, de ar, de resíduos, mantém a ligação e permite essa movimentação. No caso das argamassas, utilizamos uma argamassa de baixo módulo, para que mantenha essa capacidade de absorção. Nas fachadas, nós temos uma situação que é estanqueidade. Então, de onde você tem estanqueidade, tem que tomar um pouco mais de cuidado em qual material que você vai colocar. Agora nós temos o quê? As laterais. Essas laterais, elas podem ficar expostas? Não muito. Precisa ter a interface entre elas e a estrutura muito bem amarrada. Por quê? Essa estrutura vai trabalhar, então imagina, ela vai trabalhar de um lado, do outro, termicamente ela vai crescer e diminuir de tamanho. A alvenaria tem outro comportamento. Quando nós construímos uma ponte de amarração, nós unimos a alvenaria à estrutura. Se a estrutura trabalha, a alvenaria vai de certa maneira junto, volta junto. Pense o seguinte, fica exposto a alvenaria e o concreto? Não. Lá por fora e por dentro, vamos imaginar a fachada, nós aplicamos um revestimento que vai cobrir toda a área, passando pela alvenaria e pela estrutura. Se eu tenho agora este movimento livre da estrutura de concreto e da alvenaria, o revestimento não está livre. Eu tenho ali um elemento monolítico, na frente, completo. Quem vai sofrer? O revestimento. E se ele sofrer e fissurar completamente? Pela fissura vai vir a entrada de água. E essa água vai chegar na ligação entre a alvenaria e a estrutura. Lá também tem fissura. Essa água vai para onde? Para a parte interna. Então nós utilizamos para este movimento e para também dar estrutura nessa alvenaria. Senão, pelas movimentações, nós podemos ter abalo estrutural da própria alvenaria, do próprio elemento da parede. E no caso, Felipe, só o fato de utilizar uma tela e colocar ela ali na ligação também não garante nada, né?
Negativo. Nós temos os 3 P's da excelência construtiva: pessoas, processos e produtos. Produtos de qualidade é a primeira escolha a ser feita. Com muita facilidade é possível escolher empresas que tenham certificação, que tenham qualidade, que tenham rastreabilidade, garantia, qualidade, confiança, história. Produtos de alta tecnologia, de alta qualidade. Mas nós vamos precisar, nós vamos ver aqui, processos. E aí sim, treinar as pessoas para que utilizem os processos e saibam aplicar os produtos. O programa de hoje está chegando ao fim, mas esse conteúdo ainda não acabou. Então fique ligado nas próximas semanas que o Class do Âncora Group vai trazer para você a aplicação da tela de amarração com o Felipe Lima. Gostou desse vídeo? Curta, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para saber quando os próximos vídeos vão ao ar. Até a próxima!